trata de competência exclusiva da União. Quando se fala em competência exclusiva, é uma competência administrativa, de gerir algo, de fazer algo. Quando a competência da União, no artigo 22, é privativa, não é uma competência administrativa ou material, é uma competência legislativa. Se falou em privativa, é competência para legislar, para fazer uma lei sobre algum assunto. A diferença da exclusiva para a privativa, do 21 para o 22, ambas são da União, além de uma ser administrativa e outra legislativa, é que a exclusiva não pode ser delegada nunca. E a privativa pode ser delegada nos termos do artigo 22, parágrafo único. Já as competências comuns e concorrentes são as que cabem a mais de um ente. A comum está no artigo 23, é competência administrativa. A concorrente está no 24, é competência de legislar. Outra diferença entre elas, a comum, o próprio nome fala, comum, com município. A comum inclui os municípios têm competência comum, junto com estados, DF e União. Já a concorrente, você lembra, concorrente, a corrente é forte, ela leva quem é pequenininho, leva o município. Então os municípios não têm competência concorrente, só a União, DF e estados. Regras da competência concorrente caem demais, já caíram várias vezes, esse tema já caiu várias vezes em prova da OAB. Artigo 24 e seus parágrafos. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, ou seja, aquela em que tanto União quanto Estados DF podem legislar sobre o mesmo assunto. Parágrafo 1º. A competência da União limita-se a normas gerais. Já que eles podem legislar sobre o mesmo assunto, tem que ter um critério para repartir isso aí, para eles não baterem cabeça. A União legisla sobre normas gerais. Os Estados, eles têm a competência suplementar nos termos do parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a suplementar dos Estados. Então eles podem legislar sobre temas de peculiaridades da sua órbita estadual. Mas se eles contrariarem normas gerais, essa lei estadual será inconstitucional. E o parágrafo 3º diz, e se não existir lei federal que trate das normas gerais? Nesse caso, os Estados exercem competência legislativa plena. Eles não tem como eles respeitar normas gerais, porque não existem essas normas gerais, então eles legislam do jeito que eles quiserem. E o parágrafo 4º diz, nesse caso que não tem lei federal e os Estados legislam do jeito que eles querem, a superveniência da lei federal, que traz as normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual, não revoga. Na prova vai colocar revoga, não é revoga, suspende a eficácia e só naquilo que for contrário às normas gerais. No que não for contrário às normas gerais, fica mantido. Regras da competência privativa. Lembra que eu falei que a diferença entre a competência privativa da União e a exclusiva da União é que a privativa, além de ser de legislar, pode ser delegada, a exclusiva não é de legislar, é de administrar e é indelegável, não pode ser delegada? Pois é, o parágrafo único do artigo 22, falando da competência privativa, diz lei complementar, tem que ser complementar, não pode ser lei ordinária, pode autorizar os estados, e também pode incluir o DF, mas município não, a legislar sobre questões específicas das matérias privativas da União. Não é, vai legislar aí sobre direito do trabalho do jeito que você quiser, é sobre uma questão específica do direito do trabalho. Beleza? Cuidado com isso aí. Vamos ver as competências privativas da União? Inciso 1. Só a União pode legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, do trabalho, e vem outros ali que a gente não estuda nunca. Espacial, já estudou algum dia direito espacial? Aeronáutico, marítimo, agrário, esses diferentes aí você lembra que só a União que pode. O que tem que decorar mesmo é o direito do trabalho, penal, civil, processual, comercial e eleitoral. Tem a súmula vinculante 46 que fala normas que tratam dos crimes de responsabilidade, seu processamento, regras de julgamento, competência privativa da União. Crimes de responsabilidade também entram aí nesse inciso 1 do artigo 22. E vai mais, você tem que decorar. Esse artigo 22 é muito importante. Caiu muitas vezes em prova. Você tem que saber de qual é salteado. Desapropriação, é só a União que pode legislar sobre isso. Requisições civis e militares. Águas. Telecomunicações, cai muito. Telecomunicações. Serviço postal, sistema monetário. Políticas de seguros. Legislar sobre políticas de crédito e seguros. Comércio exterior, comércio interestadual.
diretrizes da Política Nacional de Transporte, trânsito e transporte, sempre que falar de telecomunicações, águas, trânsito e transporte, pode saber que é privativo da União. Minerais, nacionalidade, cidadania, populações indígenas, a União que trata das questões indígenas, imigração, consórcios, sorteios, competência da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, por óbvio, Seguridade Social, diretrizes e bases da educação nacional. Olha quanta coisa que é privativo da União. Registros públicos, atividades nucleares, propaganda comercial, normas gerais sobre as polícias militares, corpos de bombeiros e normas gerais de licitação e contrato. Então, cuidado. Quando fala que a União pode legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e contrato, quer dizer que os estados podem legislar sobre questões específicas de licitação e contrato. Não podem sobre normas gerais. Mas se só é privativo da União normas gerais, então outros temas específicos de licitação e contratos, os estados também podem legislar. Cuidado com essa pegadinha. Bom, também cai muito em prova da OAB como que se criam as unidades aqui no Brasil. Como que se criam territórios? Parágrafo 2º do artigo 18, basta a lei complementar. A lei complementar vai criar o território. Cuidado, para organizar a organização e a estrutura do território, basta a lei ordinária, está lá no artigo 33. Mas para criar, ou para transformar um estado em território, ou o território ser reintegrado ao estado, só lei complementar. Já para criar um estado, além da lei complementar, é exigido um plebiscito que vai ser levado a efeito pela população diretamente interessada. Então, olha lá, precisa do plebiscito, é condição de procedibilidade, só se o plebiscito for aprovado pela maioria, é que pode dar prosseguimento à criação do Estado. Ouvem-se as assembleias legislativas, mas sem nenhum vínculo, e a lei complementar do Congresso Nacional, então, vai criar o Estado, anexando um ao outro, desmembrando, do jeito que der. População diretamente interessada, cai muito em prova. É todo mundo que vai ser de algum modo afetado. Então, se um Estado vai ser dividido em dois, e essa parte dividida vai ser anexada a um terceiro, mas quem é a população diretamente interessada? A que vai migrar de um para o outro, a que vai receber essa migração e a que vai ter uma parte tirada. Toda essa galera aí é população interessada. Questões de prova costumam falar que só alguns deles ali que são interessados. Não, todo mundo que vai ser atingido. Já os municípios precisam de 4 requisitos. Não só a lei complementar federal e o plebiscito, mas também uma lei estadual e divulgação de estudos de viabilidade municipal. Olha como é que fica. Primeiro, uma lei complementar do Congresso Nacional permite criação de municípios. Essa lei não existe até hoje. Segundo, estudos de viabilidade municipal na forma da lei. Terceiro, vem o plebiscito. Se aprovado, uma lei estadual vai, então, criar o município. Encerramos aqui, então, essa primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, a gente continua com o poder legislativo, poder judiciário e com o controle de constitucionalidade.